Você acorda, toma seu café, almoça e repete hábitos que parecem inofensivos, mas estão te levando direto para o risco de um AVC. Principal causa de incapacidade na terceira idade. O AVC pode ser prevenido, mas muitos continuam cometendo erros que silenciosamente danificam o cérebro. Neste vídeo, revelamos os 3 hábitos mais perigosos após as refeições e o que fazer para proteger sua mente, seu corpo e sua autonomia. Você vai entender por que cochilar, tomar banho quente ou comer certo tipo de alimento pode colocar sua vida em risco. Mais de 300 pessoas por dia sofrem um AVC. A maioria poderia ter evitado, se tivesse recebido esse alerta a tempo. Assista até o final e compartilhe com quem você ama. Uma simples mudança de rotina pode salvar uma vida. Pode salvar a sua. Inscreva-se no canal para receber novos alertas de saúde toda semana, com dicas reais, diretas e que protegem sua vida. Você já parou para pensar que um simples hábito do seu dia pode estar levando você, em silêncio, para um AVC? Às vezes, não é o que a gente faz de errado uma vez na vida, mas aquilo que repetimos todos os dias achando que é inofensivo. A verdade é que, depois dos 60 anos, o nosso corpo se torna mais sensível a desequilíbrios que antes pareciam insignificantes. E muitos idosos continuam seguindo rotinas antigas, sem perceber que estão se colocando cada vez mais perto de um risco real e devastador. O AVC, acidente vascular cerebral, é a segunda principal causa de morte no Brasil e a maior causa de incapacitação permanente na terceira idade. Mas o mais assustador é que ele pode ser silencioso, sem dor, sem aviso, até que seja tarde demais. Vamos começar por uma cena comum. Uma pessoa acorda, toma café correndo, esquece de tomar os remédios de pressão, vai fazer suas atividades e por volta do meio-dia resolve almoçar. Após a refeição, ela vai direto para a cama, cochilar. Parece inofensivo, não é? Mas esse comportamento repetido todos os dias é um dos fatores que mais aumentam o risco de AVC em pessoas idosas. Isso porque, após as refeições, há naturalmente um redirecionamento do fluxo sanguíneo para o sistema digestivo. E quando você se deita imediatamente, sem dar tempo ao organismo de distribuir corretamente esse fluxo, você sobrecarrega a circulação e aumenta a chance de queda brusca da pressão, o que pode provocar microtrombos cerebrais, especialmente em quem já tem histórico de hipertensão ou má circulação. E tem mais. Tomar banho logo após comer, especialmente banho quente, é outro hábito que parece inocente, mas que multiplica o risco. Quando o corpo está em digestão, ele precisa de sangue no estômago. Mas ao entrar em contato com água quente, os vasos da pele se dilatam e puxam esse sangue para a superfície. Resultado: uma queda de pressão repentina que, em pessoas mais velhas, pode levar a tonturas, desmaios e até a um AVC isquêmico. Outro comportamento perigoso, e muito comum, é o consumo exagerado de sal e gordura em alimentos que parecem caseiros. Muitos idosos acreditam que, por estarem comendo arroz, feijão e carne todos os dias, estão em uma dieta segura. Mas a verdade é que o excesso de sal escondido nos temperos industrializados, nos caldos prontos, nas conservas e no uso abusivo de sal refinado, está elevando silenciosamente a pressão arterial. Uma pressão alta constante e não monitorada é a principal porta de entrada para o AVC. E quando ele chega, não avisa. Pode ser num dia normal, durante um passeio, durante o banho ou até mesmo durante o sono. E há um erro ainda mais comum e mais negligenciado: parar de tomar os remédios por conta própria porque já está se sentindo melhor. Essa é uma armadilha fatal. Muitos idosos, ao perceberem que a pressão está estável, acham que podem parar com o medicamento. Mas o controle da pressão é resultado direto do uso contínuo da medicação. Parar, mesmo por poucos dias, pode causar um efeito rebote e levar a uma crise hipertensiva, que em segundos se transforma num AVC grave. Além disso, o sedentarismo sutil, aquele em que a pessoa passa a maior parte do dia sentada, assistindo TV ou em frente ao celular, é outro fator de risco poderoso. O cérebro precisa de oxigenação constante e o corpo de movimento. Caminhadas leves, alongamentos diários
Hidratação constante e alimentação natural rica em potássio, como banana, abacate, batata doce, espinafre, ajudam a manter a pressão sob controle e a proteger os vasos sanguíneos do cérebro. Mas talvez o erro mais cruel seja aquele que vem disfarçado de descuido emocional. Não falar sobre os sintomas. Muitos idosos sentem tontura, visão turva, formigamento leve no rosto ou nos braços e simplesmente não comentam com ninguém. Acham que é da idade, do calor, da pressão do dia. E aí perdem o tempo de ouro, porque o AVC tem sinais, e eles aparecem. A diferença entre a vida e a morte está no tempo da reação. Você sabia que, se o atendimento for feito nas primeiras 3 horas, as chances de recuperação sem sequelas são muito maiores? Mas isso só acontece se a pessoa reconhecer os sinais e buscar ajuda. Por isso, o primeiro passo para evitar o pior é aprender a ouvir o corpo e agir rápido. E o segundo passo é eliminar os erros que estão sendo cometidos sem perceber, aqueles que fazem parte da rotina, mas que precisam ser corrigidos agora. E tem um erro em especial que ainda não falei, e que é mais comum do que parece. O que você faz imediatamente após comer pode estar sendo o seu maior inimigo. Você já sabe que alguns hábitos simples, repetidos diariamente, podem colocar em risco sua saúde cerebral, especialmente após os 60 anos. Mas agora vamos falar com clareza sobre o que nunca deve ser feito logo após uma refeição, se você quer proteger o seu cérebro de um AVC e preservar sua autonomia por mais tempo. O primeiro erro mais perigoso é deitar-se logo após comer. Esse hábito, comum em muitos idosos, principalmente após o almoço, interrompe o processo natural da digestão. Quando você se deita, o corpo tem dificuldade em manter o fluxo sanguíneo adequado entre o sistema digestivo e o cérebro. Em pessoas com predisposição, isso pode causar queda súbita da pressão arterial, tontura, desmaio e, em casos mais graves, uma interrupção do fluxo cerebral, ou seja, um AVC isquêmico. A alternativa mais segura é fazer uma caminhada leve dentro de casa, mesmo que seja por poucos minutos, ou sentar-se em uma posição confortável, com a coluna ereta, permitindo que o organismo faça a digestão corretamente. Evite também cochilar por até 1 hora após a refeição. O ideal é que o corpo esteja em leve movimento ou estado de vigilância para facilitar o trabalho do sistema cardiovascular. O segundo erro é tomar banho imediatamente após comer. E aqui, o problema é agravado se for um banho quente. Isso porque o calor da água provoca vasodilatação, ou seja, os vasos sanguíneos se abrem e puxam o fluxo sanguíneo para a pele, tirando o foco da digestão. Resultado: mais uma vez, seu cérebro pode sofrer uma queda de irrigação, o que gera confusão mental, vertigem, desequilíbrio e, em casos graves, colapso circulatório. O ideal é aguardar ao menos 1h30 após a refeição antes de entrar no banho. E preferir sempre água morna ou fria, que não provoca choque térmico e mantém a circulação mais estável. Isso é especialmente importante para quem tem histórico de pressão alta, diabetes ou arritmia cardíaca, fatores que aumentam exponencialmente o risco de AVC. O terceiro erro crítico é ingerir alimentos ricos em sal e gordura logo nas primeiras horas do dia, especialmente durante o café da manhã. Muitas pessoas ainda têm o hábito de consumir pão com margarina, queijos amarelos, embutidos, café forte com açúcar refinado, todos ingredientes que alteram rapidamente a pressão arterial e o equilíbrio do colesterol. Esse tipo de alimentação, especialmente em jejum, provoca picos de glicose e pressão, que sobrecarregam os vasos cerebrais. A melhor escolha para o café da manhã é uma refeição rica em fibras, potássio e gorduras boas. Frutas como banana e mamão, aveia, chia, castanhas, ovos cozidos, abacate e um chá suave são excelentes opções. Essa combinação ajuda a regular a pressão, a glicose e melhora a saúde dos vasos sanguíneos, reduzindo o risco de um AVC silencioso. E agora, uma verdade pouco dita. O AVC raramente é um raio em céu azul. Na maioria das vezes, ele é o resultado de anos de pequenos descuidos. Da pílula esquecida, do sal que parecia inofensivo, do cochilo após o almoço, do "depois eu vejo isso", que nunca chega.
Por isso, aqui vão 3 passos práticos que você pode começar ainda hoje para proteger sua saúde cerebral. 1. Meça sua pressão ao menos 2 vezes por semana. Mesmo que esteja se sentindo bem, use aparelho digital confiável e mantenha o controle por escrito. 2. Reduza drasticamente o sal e os temperos prontos da sua alimentação. Prefira ervas naturais, alho, cebola e azeite extra virgem. 3. Inclua movimentos leves no seu dia. 10 minutos de caminhada após as refeições, alongamentos ao acordar e antes de dormir, e hidratação constante com água pura, não refrigerante, não sucos artificiais. Essas ações, embora pareçam pequenas, são poderosas quando praticadas todos os dias. Elas fortalecem seu sistema vascular, melhoram sua circulação e protegem seu cérebro. Mais do que isso, elas te dão mais anos com lucidez, mais tempo com autonomia, mais momentos verdadeiros com quem você ama. A vida depois dos 60 não precisa ser um campo minado. Ela pode ser um campo fértil, cheio de sabedoria, descobertas e alegrias. Mas só se você cuidar da sua base, o seu cérebro e o seu coração. Você ainda está em tempo. O AVC é real, é cruel, mas também é evitável. E às vezes, a diferença entre viver com plenitude ou depender de alguém para sempre está na escolha que você faz após o seu próximo prato de comida. Cuide-se. Seu corpo ainda está tentando te avisar. Só precisa que você escute. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like e comenta aqui embaixo. Você já cometeu algum desses erros sem saber? Inscreva-se no canal para receber novos alertas de saúde toda semana, com dicas reais, diretas e que protegem sua vida. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode fazer a diferença no seu futuro. Aqui é lugar de cuidado, conhecimento e longevidade.